Muito bem, vamos iniciar com essa aula o nosso módulo de Direito Tributário. Nós aqui vamos ver absolutamente tudo que é necessário para conseguir uma aprovação em Direito Tributário. Absolutamente tudo. Vamos ver toda a parte da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, da legislação que envolve o direito tributário que não está na Constituição e no Código, e o arcabouço jurisprudencial, cada vez mais importante dentro das provas de direito tributário. Então, é um curso absolutamente completo e atualizadíssimo, com os últimos detalhes jurisprudenciais, com as últimas modificações, e será sempre mantido atualizado. Então, é um curso definitivo para quem quiser se preparar em direito tributário para qualquer que seja a área. Muito bem. Na verdade, o direito tributário nada mais é do que um direito obrigacional. Nada mais do que isso. Alguém devendo uma obrigação para outra pessoa, o contribuinte devendo uma obrigação para o fisco. Nada mais do que uma relação obrigacional. E o que nós vamos estudar aqui, de uma forma tranquila, alegre, divertida, se é que isso é possível, mas é essa relação obrigacional. Vamos estudar o objeto dessa relação obrigacional, os elementos subjetivos, sujeito ativo, sujeito passivo da relação obrigacional e a legislação que envolve essa relação obrigacional. Nada mais do que isso. De uma forma clara, simples, muito aprofundada, mas numa linguagem assimilável, muito tranquilo, vai ser muito agradável, né, desenvolver esse estudo aqui com vocês. Muito bem. Nós vamos dividir o estudo do nosso direito tributário em alguns módulos, porque o direito tributário ele é baseado na Constituição Federal, no Sistema Tributário Nacional, que está nos artigos 145 a 162 da Constituição, e alguns outros artigos, naturalmente, porque temos que olhar o artigo 195, o artigo 5º, com vários detalhes, direitos e garantias individuais relacionados ao direito tributário, e outros artigos mais com relação ao orçamento. É lógico que a Constituição tem que ser interpretada sistematicamente, mas o sistema tributário está nos artigos 145 a 162. Depois temos o CTN, dividido em dois livros. Livro primeiro, que vai do artigo 1º até o artigo 95, e o livro segundo, do artigo 96 em diante. E, além disso, algumas outras normas legislativas que envolvem as relações obrigacionais, algumas leis complementares, algumas outras normas, e o amplo e atualizadíssimo arcabouço jurisprudencial. Ah, então cai jurisprudência, eu vou ter que sair pesquisando no site do Supremo, se cai... Não tem que fazer nada disso. Tudo o que você precisar saber sobre o arcabouço jurisprudencial, você terá aqui atualizadíssimo. Então não tem que entrar em site do STF, em site do STJ, para ver aquele... Esse trabalho eu faço para vocês. Então, basta assistir a aula e estudar, você vai ter tudo o que você precisa para desenvolver o estudo do direito tributário. Legal? É lógico, você precisa estar com a Constituição, com o Código Tributário, acompanhando, ou, na verdade, todas essas questões, essas imagens, essas figuras, o meu direito tributário é muito prático, com muita imagem para facilitar, eles todos estão no meu livro, Direito Tributário, da editora Elsevier, mas se não estiver com o livro, tem que estar com a Constituição e com o Código Tributário Nacional, para que você possa acompanhar os artigos, embora você tenha todos aqui, vão aparecer, nós vamos comentar sobre todos, vamos passar por todos os artigos, sem nenhum detalhe ficar de fora. Bom, nós vamos dividir o nosso direito tributário em alguns módulos, para que a gente possa desenvolver esse estudo dessa relação obrigacional. Nestes 20 anos, eu sou fiscal há 20 anos, fiscal do Rio de Janeiro, estudei para concurso, portanto, fiquei 3 anos e meio estudando, sei as dificuldades pelas quais vocês estão passando, porque passei por elas,
com 4 filhos, empregado, que é uma situação difícil, 4 filhos já é uma média difícil hoje em dia, mas sei as dificuldades quais são, mas também sei, por isso mesmo, como ajudá-los a passar, a vencer essas dificuldades, que não são poucas, não são. Estudar para concurso é uma questão complicada, depende de muita garra, persistência, determinação, perseverança, né? Isso é que é fundamental. Agora, tem que se organizar, tem que se preparar, tem que ter persistência, determinação. Isso é que faz passar em concurso. Inteligência até às vezes atrapalha. O indivíduo que é muito inteligente, ele vai passando sem dificuldade pelas coisas e não adquire uma organização, uma determinação, uma persistência, uma garra necessária para se preparar para o concurso. E aí acaba se atrapalhando. Mas vamos ver esses módulos através dos quais nós vamos desenvolver o estudo do nosso direito tributário, mas com um detalhe. Eu coloquei, vocês vão ver, depois de cada módulo, na imagem que já vamos ver, o percentual de questões que normalmente caem nas provas de direito tributário sobre cada um dos módulos. Isso numa estatística de 20 anos que eu venho fazendo. Então é importante, não é lógico que você só vai estudar o que cai mais, mas é importante que você tenha essa noção, dentro desse contexto, como é cobrado cada um dos módulos. Vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona, e nessa imagem que tem todos os módulos através dos quais nós vamos desenvolver o estudo do nosso direito tributário. Vamos lá. Ora, nós vamos dividir nestes módulos. O primeiro módulo, tributos, onde nós vamos estudar a definição de tributo, as espécies tributárias e ainda vamos conhecer os impostos da competência privativa, com faturador, base de cálculo, contribuinte, cada um deles. Depois, competência tributária, a criação da competência, a atribuição da competência, as limitações à competência tributária, os tipos de competência tributária. E depois, quando acabamos o título tributo e competência tributária, nós terminamos a parte da Constituição Federal e do livro 1º do CTN. E entramos no livro 2º do CTN, com o módulo Legislação Tributária, Obrigação Tributária, Crédito Tributário e Administração Tributária. Então, observe que competência tributária e crédito tributário representam praticamente 55, mais da metade da prova, um pouco mais da metade da prova. Nunca foge muito desses percentuais que estão aí. Ah, então só vou estudar competência e crédito. Lógico que não. Tem que estudar tudo. Cada detalhe é fundamental, cada questão pode significar o passar ou não passar. Mas é importante que vocês tenham esse contexto, essa noção de como cada um dos módulos é exigido. Alguns assuntos não existem provas sem determinados assuntos, vocês vão conhecer todos eles. Então, são esses os módulos: tributos, competência tributária, legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. Os 6 módulos através dos quais nós vamos desenvolver o estudo do nosso direito tributário, e essa estatística é uma estatística que a gente vem fazendo há 20 anos a respeito da concentração e nunca foge muito desses percentuais que estão aí. Muito bem. Ao final de cada módulo, nós vamos entrar com a bateria de exercícios. E, na verdade, ao final de cada parte do módulo, ao estudarmos tributo, definição e espécie, vamos entrar com exercícios, provas atualizadíssimas, recentes, de concursos, para vocês saberem como isso tudo é cobrado. Depois, quando estudarmos impostos da competência privativa de União, Estado, Distrito e Município, ainda dentro do primeiro módulo, que é tributo, vamos fazer uma nova bateria de exercícios. É muito importante, mas muito importante, que você saiba como isso tudo é cobrado. Não adianta você ser teórico, estudar tudo, saber tudo, se não for bom fazedor de prova. E bom fazedor de prova só se torna, evidentemente, quem faz questões de concursos anteriores, para que você tenha essa noção de como isso é cobrado.
Muito bem. Então, nós vamos começar o estudo do nosso primeiro módulo, que são os tributos. É lógico, temos que estudar a definição de tributo do artigo 3º do CTN, importantíssima, é a partir dali que a gente desenvolve todo o estudo do nosso direito tributário, mas também temos que analisar as espécies tributárias, cada uma delas, etc. Mas antes disso, nós precisamos conceituar o que é o ingresso público. E, principalmente, distinguir o ingresso público de uma tarifa ou preço público, para que só então a gente possa iniciar definitivamente o estudo do nosso primeiro módulo, que são os tributos. Então, o que vem a ser o ingresso público? Ingresso público é todo aquele valor que entra para os cofres da administração, diferentemente de tarifa ou preço público. Porque na tarifa ou preço público você não paga diretamente ao poder público, você paga a uma concessionária ou permissionária. Nós vamos ver uma imagem agora que facilita muito essa distinção. Existem outras características que os distinguem, mas essa é fundamental, visualmente muito fácil de enxergar. Vamos lá. No ingresso público, você tem uma só relação jurídica. É o Borbinha, a caricatura ali do Borbinha de bigode. Eu tirei agora porque estava branco. Tem que tirar o bigode da caricatura. Mas ele pagando diretamente ao poder público. É lógico que os tributos se encaixam dentro desse contexto de ingresso público. Na tarifa ou preço público, já são duas as relações jurídicas. Do usuário para com a concessionária e da concessionária para com o poder público. Então, são duas as relações jurídicas. Essa é uma distinção muito fácil. Então, quando você paga um pedágio, uma conta de luz, uma conta de gás, passagem de ônibus, passagem de metrô, né, isso é tarifa ou preço público, porque você não paga diretamente ao poder público, você paga a uma concessionária ou permissionária do poder público, enquanto no ingresso público, não. Você paga diretamente ao poder público. É o caso dos tributos, você paga ISS diretamente ao município, IPVA ao Estado, Imposto de Renda à União, mas na tarifa ou preço público não há essa relação direta, existe a concessionária ou permissionária no meio. Ora, mas além desse aspecto, vamos dizer assim, formal, né, da exigência de uma tarifa ou preço público para ingresso público, existem outras diferenças. Mas antes, essa questão de tarifa ou preço público, só para não deixar nenhuma dúvida, a maioria dos doutrinadores considera que são sinônimos, tarifa e preço público. Alguns fazem uma distinção. Consideram que preço público é quando a concessionária tem uma participação do poder público. O poder público tem uma participação acionária na concessionária, seria preço público, caso contrário, tarifa. Mas a maioria dos doutrinadores não estabelecem mais essa diferença e consideram que são sinônimos, tarifa ou preço público. Agora, ingresso público, não. Ingresso público é aquele valor que você paga diretamente ao poder público e é lógico que os tributos ali se encaixam. Bom, essa é uma distinção importante. O aspecto formal da cobrança, uma ou duas relações jurídicas. Mas existem outras características que distinguem a maioria dos ingressos públicos da tarifa ou preço público. O caráter ex lege, a compulsoriedade, não, os tributos que são o tipo de ingresso público, nós vamos ver, tem esse caráter ex lege, tem a compulsoriedade. Ao passo que na tarifa ou preço público, não. E, aliás, o Supremo Tribunal Federal define muito bem isso numa decisão que você vai conhecer agora, que traz essas outras duas distinções fundamentais do ingresso público, e os tributos ali se encaixam, para a tarifa ou preço público. Vamos lá? Súmula 545 do STF. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórios e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Portanto, as taxas que são tributo e que são ingresso público, portanto, não se confundem, além do aspecto formal,
existe esse aspecto também do caráter ex lege e da compulsoriedade. Muito bem, então já sabemos que os tributos se encaixam dentro do contexto de ingresso público e, em seguida, vamos depois estudar a questão do ingresso público, como que os tributos se encaixam ali e a definição de tributo, de espécies tributárias, conhecer todas elas. Até o próximo encontro nosso.